Meus amigos, meus irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao nosso canal de Estudos Espíritas. E vamos pedir a Deus, não é? Que nesse dia nos encha de muita paz nos corações. Gente, hoje a nossa reflexão é de um teor muito sério, porque estaremos aqui fazendo reflexão sobre uma forma de influência espiritual muito grave, que de forma reiterada, quando essa influência espiritual acontece, torna-se um processo de obsessão. E aí nós vamos compreender em nosso estudo quem são esses espíritos que se colocam como adversários, como perseguidores daqueles que aqui estão encarnados. Os espíritos superiores nos dizem assim: as obsessões, como as doenças, como as vicissitudes da vida, todas são classificadas como provas e expiações, e que assim devam ser aceitas. Então, a obsessão, na palavra dos espíritos superiores, é uma das formas de prova ou de expiação por qual nós encarnados passamos. Esse tema, gente, não é novo porque ele é lá da época de Jesus. Nós temos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versículos de 23 a 27. Essa passagem nos fala justamente de um processo de obsessão muito grave que se passava naquela época e foi preciso então a intervenção de Jesus para que esse ou esses espíritos sofredores que obsediavam aquelas pessoas pudessem então ser acolhidos e conduzidos ao mundo espiritual, para as colônias de repouso e atendimento, para que aquelas pessoas então se vissem liberadas dessa subjugação temporária dos seus pensamentos. Então vamos ver essa passagem do Evangelho de Marcos. Então, chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem." Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: o que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem. Então, gente, esse é o Evangelho de Marcos, nos trazendo essa passagem em que Jesus fez essa intervenção e ordenou então, com a sua condição moral, que aquele espírito se afastasse do homem, e o espírito então dá um grito e se afasta naquele processo de influência gravíssimo, que era um processo obsessivo. Então, gente, como eu dizia, o tema é muito antigo, e a doutrina espírita, então, cataloga esse tema e traz um novo olhar, uma luz, para que a gente compreenda quem são, sim, que é o objeto do nosso estudo, esses espíritos que se colocam na condição de perseguidores daqueles espíritos que aqui se encontram encarnados. Vamos, então, perguntar: quem são esses espíritos? Gente, são espíritos não demoníacos, que são chamados, pelas pessoas, são demônios que nos perseguem? Não. Muito menos espíritos criados no mal. Na criação divina não há espírito criado mal. Existe espírito que, pelo exercício incorreto do seu livre-arbítrio, vai tomando uma rota de desespero, de desequilíbrio e consequente sofrimento. Então, esses espíritos são pessoas como nós, apenas estão fora do corpo físico
e que retornaram, gente, ao mundo espiritual, carregando consigo mágoas e ressentimentos profundos. E por não saberem ainda perdoar, então se colocam sob o pretexto de fazer justiça. Na verdade, se enchem e se tomam de ódio por aqueles que os prejudicaram, e então passa a uma ação sistemática de perseguição espiritual, psíquica. Os espíritos superiores dizem até que a obsessão é uma forma de escravização temporária do pensamento. Isso realmente acontece porque muitos encarnados que estão sob o jugo de uma obsessão mais grave, por muitas vezes param até de responder por si e passam a ter um psiquismo profundamente alterado e, logicamente, suas ações também passam a ser estranhas, dolorosas, em forma de sofrimento. Então, esses espíritos que chegam ao mundo espiritual, ainda carregando consigo o viés do egoísmo, da inveja, da falta do perdão, espíritos ligados aos vícios de toda ordem, espíritos que trabalham com a inveja, espíritos também, não é? Que são naturalmente mais violentos. Então, todos esses espíritos que assim se colocam são normalmente espíritos obsessores. Porque, podendo estar no mundo espiritual e seguir sua rota de progresso, eles estacionam seu progresso espiritual em nome de uma pretensa justiça, porque se sentiram ofendidos por aqueles que aqui se encontram encarnados. Então fica uma advertência, gente, muito importante nesse conceito. Se são espíritos, não é, que se colocam pelo egoísmo, que acreditam na violência, que trabalham com a inveja, vícios de toda ordem. Então, esses espíritos, quando deixam a matéria e voltam ao mundo espiritual, é nessa faixa mais densa de vibração em que eles vivem. E aí vem a segunda questão da nossa reflexão. Por que esses espíritos que vivem nessa faixa da dor, do desequilíbrio e do sofrimento perseguem as pessoas que aqui estão encarnadas? Porque, gente, em algum momento esses destinos se cruzaram. Então, esses espíritos que ainda são muito rancorosos, eles guardam por vezes, por muitos anos, arquivados em sua memória, o mal que por acaso alguém lhes tenha feito, ou nessa existência, ou em existências anteriores. E aí se formam verdadeiros dramas psíquicos em que a aproximação desses espíritos perseguidores geram sim nos encarnados muita dificuldade de ordem psíquica, que também pode se refletir no corpo físico em forma de enfermidades, e é preciso então que esse processo de perseguição, de conluio espiritual, seja quebrado esse processo de alguma forma, para que esses espíritos então mais adiante possam redimir-se mutuamente, perdoarem-se mutuamente e possam seguir sua jornada de progresso. Onde se encontram esses espíritos, gente, que nós estamos aqui tratando como obsessores temporários, porque nenhum espírito foi criado para o mal e muito pelo contrário, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes com a destinação de chegarem à luz. E onde então se situam esses espíritos? Nas regiões espirituais de mais baixo teor vibratório. Essas regiões são classificadas e no meio espírita, dentro dos ensinamentos espirituais, se falam nas regiões umbralinas, que são regiões formadas pelo psiquismo desses espíritos em sofrimento, desses espíritos vingativos, e nessas regiões eles se encontram e aí sim, vêm por muitas vezes ao plano físico, em torno das pessoas encarnadas, fazer o seu processo
de vingança, de desforço, de perseguição pela via do psiquismo. E então eles perseguem porque em algum momento eles se sentiram ofendidos, não é? Então muitas vezes as pessoas reencarnam, começam a apresentar uma série de sintomas físicos e psicológicos e muitas vezes nem desconfiam que estão sendo vitimados por esse processo de perseguição espiritual de forma persistente e permanente. O que ocorre então? Essas vibrações deletérias colocadas no nosso psiquismo de forma persistente e demorada termina assim através do nosso perispírito, também alcançando a nossa organização física. Então é fundamental, gente, a gente compreender que esses espíritos temporariamente transitam nas faixas do mal, mas eles não foram criados com essa natureza, tá certo? Então esses espíritos falam temporariamente porque também para esses espíritos perseguidores a luz um dia também se fará. Mais adiante, com certeza, eles se arrependerão do processo que infligem às pessoas, se arrependem, expiam e depois também reparam todo esse processo vingativo que eles operavam contra os encarnados, buscando resolver a obsessão. De que maneira, gente? Então vocês poderiam perguntar, e como sair dessa situação? Nas casas espíritas bem orientadas, existe um trabalho chamado de desobsessão. É uma tarefa que se executa nas casas espíritas, baseada no amor, na oração e na confiança aos espíritos amigos e superiores. Não há violência para retirar esses espíritos. O que acontece numa reunião de desobsessão é a dialogação com esses espíritos, não só desses desencarnados que nos perseguem, mas também um diálogo muito franco com aquele que está encarnado e sofrendo essas influências mais graves espirituais. Por quê? Conversa-se com os dois lados. Porque um trabalho de desobsessão, ele precisa acolher pelas vias do amor todos os envolvidos, os encarnados e os desencarnados. Porque sim, esses espíritos desencarnados que perseguem, que se vingam, são espíritos também, a rigor, sofredores. Mas eles são ruins, eles perseguem sim, gente. Eles se sentiram ofendidos por nós em algum momento e acham que a via de resolução é a vingança, esquecendo que a vingança lhes dá uma alegria muito fugidia, muito breve e atrai também para eles próprios muitos anos de consequente sofrimento. Então vira um círculo vicioso de ataque e sofrimento e assim existem as reuniões de desobsessão para que os encarnados, os médiuns, doutrinadores, junto com a equipe de médiuns da casa espírita, auxiliado pelos espíritos superiores, na dialogação possam alcançar o coração desses espíritos que temporariamente, como já falei, transitam na faixa da dor e do sofrimento. Qual a metodologia mais eficaz, gente, para que nós encarnados possamos nos desligar desses processos de influência tão grave? O principal deles chama-se reforma interior. E como é que se faz isso, gente? Pela substituição dos hábitos, né? Melhorar os nossos pensamentos, afastar-se do ódio, das mágoas, da vingança e, sobretudo, gente, para o encarnado e para também o desencarnado, é a prática do perdão. Porque se nós encarnados, que estamos sendo alvos dessas influências tão graves, não mudarmos a nossa conduta, gente, nós estaremos, quando voltarmos ao mundo espiritual, também nos candidatando a espíritos obsessores. É assim, gente. Porque eu volto a dizer, espíritos obsessores não são espíritos de uma nova categoria, de demônios, de Satanás, de nada disso. São pessoas como nós,
E nós temos quantos exemplos aqui na matéria de pessoas que batem no peito e dizem: por aquela ofensa que eu sofri, jamais perdoarei. Ora, quando essa pessoa então desencarnar, é óbvio, tornar-se-á um espírito obsessor a perseguir aqueles encarnados que ele julga que lhe ofenderam em seus interesses materiais ou espirituais. É assim que acontece. Então, gente, a Casa Espírita nos oferta esse tipo de tratamento. Nós orientamos as pessoas no sentido de reformarem-se intimamente, de trazer para seus corações novos hábitos, de aprender a perdoar, largar o egoísmo, o orgulho, não acreditar na violência como solução de nada. E, no entanto, muitas vezes as pessoas aliviam pelo tratamento espiritual, mas não se reformam intimamente. É a questão da reincidência. Então, muitas vezes, 1 ano, às vezes 2 anos depois, voltam para a nossa casa espírita dizendo que tudo voltou, que sua vida está difícil novamente. Então, já estudamos aqui. Gente, é importantíssimo isso. Se nós desejamos uma vida feliz, é preciso que nos candidatemos a nos modificarmos intimamente, a melhorarmos a nossa conduta material e espiritual, para que possamos transitar na matéria de uma forma mais feliz e mais equilibrada. Então, o alvo de nosso estudo hoje era desmistificar essa história de que esses espíritos sofredores que perseguem são Satanás, são demônios, são de uma categoria daqueles espíritos que eram anjos e caíram. Gente, quem é anjo não cai moralmente. Se é um anjo, é um espírito a serviço da divindade. Então vamos concluir o nosso estudo trazendo uma orientação maravilhosa dos amigos espirituais. Eles dizem assim: se não avaliarmos a cada momento a natureza de nossas cogitações, poderemos efetuar grandes conquistas, mas todas efêmeras e comprometedoras, que resultarão em amargas desilusões e penosas reparações, quando formos chamados a prestar contas de nossa jornada humana. Essa colocação é do irmão Richard Simonetti. Então, gente, fica aqui essa grande advertência dos espíritos para que nós realmente pensemos melhor em nossas cogitações, na forma em que nos conduzimos, para que a gente não ofenda e não seja ofendido. Que tenhamos realmente uma trajetória cheia de paz, cheia de luz, cheia de progresso espiritual e podermos a cada dia, ao nos recolhermos, dizer: ninguém tem nada contra mim. Então espero que tenham gostado desse estudo. Peço a vocês, divulguem, gente, bastante, não é? Deixem aqui suas dúvidas para nossas perguntas e respostas, deixem seus comentários, não é? Se gostaram, por favor, deixe o seu like aqui no canal e naveguem, não é? Pelos mais de 130 estudos que estão no nosso canal e divulguem também. Vamos pedir às pessoas que se inscrevam para que elas também tenham a possibilidade de receber da espiritualidade tantos ensinamentos. Que Deus nos ampare e nos ilumine, que nós tenhamos uma boa eleição que se aproxima e possamos assim, gente, vibrar na faixa do bem e, Deus permitindo, próximo sábado aqui estaremos mais uma vez em nosso canal de Estudos Espíritas.